Olá, caros alunos! Estamos iniciando mais uma videoaula. Nosso tema será DNA Barcode, Código de Barras da Vida. Você já se perguntou quantas espécies de seres vivos existem no planeta? Os cientistas já tentaram fazer essa conta. Eles estimam um número entre 13 milhões de espécies e 8 milhões existentes na Terra. Mas somente 1,7 milhões realmente foram descritas e identificadas até o momento. Ainda falta muito para o homem conhecer toda a biodiversidade do nosso planeta. E no ritmo acelerado de extinção de espécies que estamos enfrentando, muitas espécies serão extintas sem nem serem conhecidas. A dificuldade na identificação de espécies se deve principalmente ao pouco número de taxonomistas disponíveis para a realização dessa tarefa e pelo fato da identificação das espécies, em sua maioria, ser baseado em caracteres morfológicos. Esse sistema de identificação morfológico apresenta limitações, tais como a grande plasticidade fenotípica que alguns caracteres apresentam, que pode levar a uma identificação incorreta. A existência também de espécies crípticas em vários grupos. E as chaves utilizadas na identificação morfológica de espécies são, em sua maioria, eficientes somente para um estágio do ciclo de vida. Geralmente, os juvenis apresentam dificuldades na identificação por essas chaves. Devido a essas dificuldades enfrentadas pelos cientistas, surgiu uma nova proposta, que, utilizando a diversidade existente dentro do DNA dos seres vivos, possa discriminar e identificar espécies. DNA Barcode, ou Código de Barras de DNA, é um método taxonômico proposto em 2003, pelo grupo de pesquisa do professor Paul Herbert, da Universidade de Guelph. O objetivo desse método é a identificação de diferentes espécies através de uma região do DNA padrão de forma fácil e rápida, assim como a construção de um banco de dados de toda a biodiversidade mundial, disponível para consulta por qualquer pessoa. A identificação por códigos de barras foi idealizada de forma semelhante à de um scanner de supermercado, que utiliza as listras pretas do Código de Barras Universal de Produtos, o UPC, para identificar os seus produtos. Enquanto o UPC utiliza 10 números alternados em 11 posições para gerar 100 bilhões de identificadores únicos, o código de barras de DNA utiliza as 4 bases de nucleotídeos do DNA: adenina, citosina, timina e guanina, alternadas em um número muito maior de posições. Se, por exemplo, fossem utilizadas somente 15 posições de nucleotídeos, pode-se gerar 1 bilhão de códigos. Imagina as possibilidades de códigos que podemos conseguir utilizando um único gene, que na maioria dos animais possuem mais de 1000 bases de nucleotídeos. O DNA é uma molécula muito grande e possui milhares de genes. Para a técnica de códigos de barra ser viável, é necessário escolher uma única região, que possa ser utilizada por todos os pesquisadores, em qualquer parte do mundo, para qualquer espécie. Mas qual região do DNA escolher? A região do DNA a ser utilizada deve ser universal e variável, ou seja, deve estar presente em todos os organismos vivos e apresentar diferenciação suficiente entre espécies para distingui-las. Segundo esses pressupostos, foram escolhidas diferentes regiões do DNA para cada grupo de espécie, da seguinte forma: animais e eucariotos, em sua maioria, plantas e fungos.
Para os animais e a maioria dos eucariotos, a região que se utiliza atualmente é um gene codificador de proteínas do DNA mitocondrial, conhecido como citocromo C oxidase subunidade 1, ou simplesmente COI. O COI é um gene presente no DNA das mitocôndrias, com aproximadamente 600 pares de bases de nucleotídeos, que codifica uma enzima envolvida no transporte de elétrons na respiração celular. Este gene é utilizado na identificação de espécies de animais, através da técnica de DNA barcode, devido às seguintes características: fácil amplificação pela técnica de PCR, taxa de mutação, ou seja, variabilidade genética adequada para distinguir espécies próximas e indivíduos de mesma espécie, ausência de introns e várias cópias por célula. Com essas características, o COI foi o primeiro gene a ser utilizado na técnica do DNA barcode. Entretanto, a sua taxa de mutação não é suficiente para distinguir espécies de plantas e fungos. Por isso, estão sendo testadas outras regiões do DNA para esses grupos. Atualmente, para plantas terrestres pode-se utilizar genes do cloroplasto, como o RBCL, que é um gene codificante de uma proteína altamente conservada, a rubisco. Para fungos, está sendo utilizada uma região espaçadora transcrito interno, ITS, do DNA nuclear. O procedimento da técnica é simples e pode ser resumida da seguinte forma: amostragem, análise laboratorial e bancos de dados biológicos. Vamos conhecer cada etapa? Cada código de barras corresponde a um único indivíduo, pertencente a uma espécie. Para a realização da técnica, é preciso uma amostra bem pequena, proveniente de músculo, sangue, saliva, ovos, conteúdo estomacal, pelo, folhas, sementes, larvas, esporos, enfim, qualquer parte de uma espécie que possua DNA. Os museus, herbários, jardins zoológicos, coleções de tecidos congelados, bancos de sementes e outros tipos de repositórios de material biológico são parceiros importantes para fornecer amostras para identificação das espécies pela técnica do código de barras. Além da amostra, que será utilizada na extração de DNA, deve ser recolhido, se possível, dados sobre a ecologia da espécie, local de coleta, área de ocorrência e o local onde está depositado o exemplar. Depois de obtidas as amostras, segue-se a etapa de laboratório. No laboratório, todos os protocolos já estão padronizados para a obtenção das sequências de códigos de barras de DNA. Nessa etapa, são realizados os procedimentos de extração de DNA, amplificação do gene COI pela técnica de reação em cadeia da polimerase, a PCR, e o sequenciamento de DNA em sequenciador automático. O sequenciador gera um cromatograma, que é um código de barras da espécie, onde cada cor irá representar uma das bases nitrogenadas que compõem aquela sequência. Vamos utilizar como exemplo essa espécie de peixe de água doce, a traíra, Óplias malabaricus. Foi gerado para este indivíduo a seguinte sequência de DNA. Cada base nitrogenada corresponde a uma cor. E se trocarmos as letras pelas cores correspondentes de cada base, teremos um código de barras similar a este.
Depois de analisados, os dados obtidos são depositados em um banco de dados de sequências, onde estarão disponíveis para toda a sociedade. A construção de uma biblioteca virtual com sequências de DNA de espécies de todo o mundo é um dos principais objetivos da técnica de códigos de barra de DNA. Atualmente, mais de 3 milhões de sequências já foram depositadas no BOLD System, Barcode of Life Database Systems, que é o banco de dados biológicos públicos internacional para depósito de sequências de DNA obtidas pelo método do código de barras da vida. O BOLD Systems possui dados moleculares, descrições morfológicas, fotografias e distribuição das espécies e local onde está depositado. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando em parcerias e consórcios para aumentar o número de códigos de barras de DNA depositados no BOLD, a fim de conseguir caracterizar a biodiversidade existente no mundo e proporcionar uma identificação mais rápida e precisa. No Brasil, o consórcio responsável pela identificação molecular da biodiversidade brasileira é o BR-BOL, Brazilian Barcode of Life, que deposita os dados obtidos no BOLD Systems. As aplicações da técnica incluem identificação de espécies nos vários estágios de vida, como, por exemplo, larvas, identificação de conteúdo estomacal, identificação a partir de folhas, sangue, pelo e fragmento de músculo, facilitar a identificação de novas espécies, revisões taxonômicas, combate ao comércio ilegal de espécies ameaçadas de extinção e combate à retirada ilegal de madeira. Um exemplo prático é o trabalho realizado por um grupo de cientistas dos Estados Unidos, junto com estudantes do ensino médio, com análise do DNA de alimentos. Eles construíram um pequeno laboratório de biologia molecular e os alunos coletaram amostras de sushi dos restaurantes de Nova York para identificarem a espécie pela técnica do DNA Barcode. O resultado foi que 25% dos restaurantes enganavam os clientes, servindo produtos adulterados, ou seja, serviam tilápia no lugar de atum. Esse mesmo grupo também analisou, pela técnica do código de barras, a composição de ervas para chá vendido em supermercados. Os dados encontrados revelaram que mais de 1/3 dos produtos apresentavam ingredientes que não estavam descritos nos rótulos das embalagens. Trabalhos como esse demonstram como a técnica de código de barras de DNA ajudam não só na identificação da nossa biodiversidade, como também a identificar a origem dos produtos industrializados que utilizamos, além de demonstrar como podemos fazer ciência com os nossos alunos. Pesquise e descubra outras aplicações da técnica. E até mais!